Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Olha que lindo que nós vamos pintar hoje, é uma toalhinha de lavabo e nós vamos fazer a flor calas. Estou pintando nessa toalha da Dahler, essa é a cor 31, 37, é uma cor creme, muito bonita. Vamos começar pela folha. Na folha, eu vou usar a cor pastel. Estou usando esta cor pastel, mas pode ser o marfim, também fica bonito. Aqui é a cor pistache. Esse aqui é o verde abacate, verde pinheiro e verde pampa. Vou pegar o clareador. Vou colocar o clareador aqui no pratinho. E vou diluir com um pouquinho de água, ó. Para deixar mais molinho. Passei o clareador. Agora eu vou vir com uma cor verde pinheiro. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar um pouquinho do verde folha e vou misturar aqui no verde pinheiro. Vou pegar mais um pouquinho do verde pinheiro e vou colocar aqui, porque a flor vai estar fazendo sombra aqui nessa folha. Coloquei, esfumei. Ó, vim de novo com um pouquinho do verde abacate, vou misturando aqui. Agora, vou pegar um pouquinho da cor pistache e vou misturar aqui nesse verde abacate. Vou deixar essa parte aqui, ó, mais clarinha. Vou vir agora com o verde pistache desse ladinho. Pegar um pouquinho do verde abacate e vou misturar no pistache. Aqui eu passei uma fita para não borrar. Se a sua fita for daquelas que tem uma cola bem forte, tem umas que tem bastante cola. Então, é bom drobar essa parte aqui, ó. E deixar só essa daqui colada na toalha, porque senão quando a gente puxa, aqui vai arrancar os pelinhos da toalha, que tem umas que arranca, tem umas fitas dessas que cola bastante e pode arrancar o pelinho da toalha. Então, a gente droba essa partezinha aqui para não colar aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, vou colocar aqui, ó. Colocando e já vou esfumando. Vai umedecendo o pincel no clareador ou no diluente. Porque se tiver muito calor, mesmo a gente passando o diluente ou clareador no tecido, ainda às vezes é preciso umedecer o pincel de novo. Aqui eu venho com o verde abacate, depois que eu passei o verde pinheiro, ó, eu vou clarear um pouquinho. Venho agora com o verde pistache, bem pouquinho de verde pistache. E vou mesclando aqui as cores, ó, misturando uma na outra. Ó, nesse meio aqui, eu vou colocar o verde pinheiro para fazer a nervurinha. Vou esfumar mais pra cá. Aqui também vou colocar o verde pinheiro.
Vou limpar o pincel, porque aqui é um espaço menorzinho. E aqui eu venho com o verde pistache, ó, vou misturando essa cor. Agora, eu vou vir com o verde abacate. Vou voltar com um pouquinho do pistache aqui, ó. Um pouquinho mais do verde pinheiro. Esse meinho aqui vai ficar mais escuro e a gente vai deixar o meio da folha mais clarinho, ó, só o meinho dela mais clarinho. Vou pegar agora um pouquinho do verde pinheiro e vou escurecer aqui, ó, essa bordinha. Ó, esfuma, pra não ficar marcação, vou lavar o pincel. Pegar um pouquinho mais do pistache, pra deixar aqui o meinho mais clarinho. Aqui também, coloquei mais pistache. E aqui, pra não ficar muito escuro, ó, eu venho com o verde abacate e coloco aqui. Vou pegar agora um pouquinho do verde pântano e vou fazer uma sombra aqui, ó, com o verde pântano. Venho de pouquinho, porque o verde pântano, ele é bem forte, e aqui a folha é mais clarinha. Ó, fiz uma sombra aqui com o verde pântano. Vou vir aqui também na nervurinha, com o verde pântano, bem pouquinho do verde pântano. Lavei o pincel, agora eu vou pegar um pouquinho da cor pastel, ó, e vou colocar aqui nessa parte mais clarinha, bem pouquinho da cor pastel. Aqui também, ó, desse ladinho. E um pouquinho aqui na ponta aqui do outro lado aqui. Ó, agora a gente vai esperar secar um pouquinho, depois nós vamos voltar e colocar um pouquinho do branco também, para deixar a folha com mais brilho. Para fazer a flor calas, nós vamos usar, ó, vamos usar um pouquinho de tinta. Rosa escuro, aqui é o rosé, misturei com um pouquinho do branco e ele ficou mais clarinho. Aqui é a coruva, a cor magenta, pastel, ciano natural, amarelo ouro, pistache, aqui o verde abacate e o verde pinheiro. Vou passar o clareador. Parece que é difícil, mas não é difícil pintar essa flor, não. A gente olha assim, às vezes, né, muitas cores, acho que é difícil, mas não é, não. Ó, passei o clareador. Vou começar aqui pelo talinho. Aqui no talinho, deixa eu ver. Vou colocar a cor verde abacate. Ó, eu vou trazer um pouquinho aqui pra cima. Pego agora o pistache. Vem de pouco a pouco, porque
é pequenininho aqui o espaço, se a gente colocar muita tinta, depois as cores vão misturar muito e não vai aparecer um pouquinho de cada cor. Ó, vou deixar o pistache mais aqui. Vou trazendo um pouquinho pra cá. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, bem pouquinho. Só pra deixar um pouquinho mais escuro, tá lindo? Lavei o pincel, vou vir agora com a cor pastel. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Vou misturar essa cor pastel com o verde. Pego um pouquinho mais da cor abacate. Ó, e venho aqui e misturo com a cor pastel. Vou pegar agora a cor rosé, que eu misturei com um pouquinho do branco, e vou colocar aqui, ó, bem pouquinho rosé. Agora, eu vou pegar o rosa escuro, bem pouquinho também do rosa escuro. Ó, e vou colocando nessa parte aqui. Posso puxar um pouquinho mais para baixo, ó, mas sem deixar essa parte muito escura. Agora, eu vou pegar um pouquinho do magenta, vou misturar com o vinho, porque eu não quero que o vinho fique tão escuro. Então, eu vou misturar o magenta com o vinho. Ó, eu vou deixar assim. Aí, vou vir com um pouquinho dessa misturinha. Ó, vou fazer uma sombra aqui. Até aqui embaixo ela vem. E vou dar umas puxadinhas. Mas toma cuidado para não pôr muita tinta e acabar deixando muito escura essa parte. Vou lavar o meu pincel. Volto aqui com a cor pistache. E um pouquinho do abacate. Ó, puxo mais um pouquinho. Lavei o pincel de novo. Vou vir aqui em cima. Usando a cor pastel. Ó, coloco o pastel aqui. Bem pouquinho do pastel. Venho com a cor rosa, rosé misturado com branco. Agora, eu vou vir com um pouquinho do rosa escuro. E um pouquinho da misturinha que eu fiz com o magenta e a cor uva. Vou pegar um pouquinho de magenta misturado com a cor uva e vou colocar aqui, ó, nessa partezinha. Ó. Então, eu coloco aqui, agora vou lavar o meu pincel. Vamos mesclar mais essa cor aqui. Vou vir com a cor rosé e vou fazer assim, como se fosse uma drobinha aqui, ó. Olha, agora aqui perto do pistilo, nós vamos colocar a cor pastel. Só mais aqui mesmo, pertinho do pistilo. Vem com a cor rosé. Ó,
Ó, vou fazer o movimento da flor. A flor tá assim, ó, eu venho pra cá. Mas eu não tampo toda essa cor pastel, ó. Chego pertinho, mas deixo aparecer um pouquinho. Vou pegar um pouquinho da cor rosa escuro. Ó, e venho fazendo risquinhos. Pega pouca tinta, vem de pouco a pouco, e às vezes a gente coloca muita tinta, não vai dar pra fazer esses risquinhos. Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho da misturinha, mas eu não tampo tudo, eu deixo um espaço, ó. Aqui tô colocando um pouquinho do magenta com a cor uva e dou uma esfumada, mas é bem pouquinho. Vem de pouco a pouco. Pode deixar esses risquinhos assim. Lava o pincel. Ó, volto com um pouquinho do rosa escuro. Um pouquinho do rosé. Pra ir suavizando. E agora eu vou pegar a cor rosé e vou colocar aqui, ó. A tinta só de um lado aqui do pincel, ó. Esse lado eu vou colocar pra dentro. E agora, a tinta do lado do pincel eu vou colocar pra fora aqui, ó. Vou pegar um pouquinho da cor pastel e vou colocar aqui também. Aqui, ó, nessa partezinha, eu vou colocar um pouquinho do rosa escuro. Vem com a misturinha do vinho com a cor magenta e põe aqui também. Puxando pra cima. Vou lavar o pincel, vou voltar com a cor rosé e vou reforçar aqui, ó. Vou vir um pouquinho mais com o pastel nessa parte aqui, ó. Vou deixar um pouquinho mais clarinho. Se você não tiver a cor pastel, pode ser uma cor clarinha, areia. Ou até mesmo o branco, um pouquinho do branco. Agora, eu vou pegar o amarelo ouro, vou colocar aqui no pistilo. Olha, essa daqui aparece mais o pistilo, porque ela tá mais abertinha. A daqui, ela tá mais tampada, então aparece menos, o pistilo dela vai aparecer menos. Coloquei o amarelo, vim com siena natural. Puxo um pouquinho aqui pra cima. Volto com o amarelo de novo aqui. E vou puxar um pouquinho pra baixo. Lavei o pincel. Agora, a gente vai pegar um pouquinho da cor pastel e vamos deixar aqui, ó, mais clarinho. Essa partezinha aqui, ó.
Se você quiser já vir com o branco, um pouquinho do branco também dá. É que eu vou colocar o pastel e depois eu vou colocar, depois que estiver seco, eu vou colocar só um pouquinho do branco. Eu quero que fique mais suave essa pintura, por isso eu vou usar menos o branco. Mas cada um tem um gosto, né? Pode usar o branco também. Ó, aqui eu tô reforçando com um pouquinho da cor que eu misturei, uva e o magenta. Aqui, ó, vou esfumar um pouquinho. Vem com mais um pouquinho da misturinha do uva e o magenta. Ó. Vou lavar o pincel, pegar um pouquinho da cor rosé. Ó, esfumei. Aqui eu vou vir com um pouquinho do rosa, ó. Vou deixar um pouco mais escuro. Pouquinha tinta, para não ficar muito forte. Depois que secar, se quiser voltar, reforçar mais um pouquinho aqui, ó, esses risquinhos, fica bem legal, vai aparecer mais. Lavei o pincel. Vou vir com a cor pastel. E vou reforçar aqui. Agora, para aparecer mais aqui, ó, essa drominha, ó, vamos pegar o branco. E um pincel fininho. Ó, vou vir aqui com o pincel fininho e a cor branca. E vou fazer assim. Aí, a gente faz esse contorninho com o branco, mas nós não vamos deixar esse contorninho assim, tão visível. Nós vamos vir com outro pincel agora, ó. Pincel achatado. E vamos diminuir um pouquinho dessa linha. Vem bem devagarzinho. Ó, e dá uma leve esfumada. Aqui também, desse lado aqui também. E vamos esfumar também desse outro lado. Pra não ficar aquele risco bem, não deixar ele muito visível. Nós vamos só deixar ele suave, mais suave. Olha como fica legal. Posso vir agora com um pouquinho do branco aqui também, ó. Essa parte que é bem clarinha. Bem pouquinho para não ficar muito forte também, ó. Que legal. Ó, aqui eu vou vir com um pouquinho mais do rosa escuro e tirar aqui esse risco que tava aqui. O branco, uma divisão que tava aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. Aí, vamos deixar secar um pouquinho pra gente retocar. Olha, já deixei dar uma secadinha. Não tá totalmente seco, mas já tá bem seco. A tinta não sai mais, assim, não borra. Não tá assim bem sequinho. Aí,
Agora a gente vai voltar, ó, um pouquinho da mistura do uva com magenta, mas é pouquinha coisa mesmo, só para deixar um pouquinho mais forte aqui essa cor, ó. Pouca coisa, um pouquinho também do rosa escuro. Só para deixar assim a cor um pouquinho mais bonita, que às vezes ela fica apagada. E aí a gente volta e faz esses retoques, ó. E a flor fica mais bonita, uma cor mais viva. Um pouquinho também aqui da cor pastel. E aqui também colocar a cor pastel. Vou vir agora com o branco. Ó, vou reforçar aqui essa parte onde a gente tinha colocado o branco. Bem pouquinho. Só para deixar mesmo a cor mais viva, mais bonita. Coloca e esfuma. Vou vir com um pouquinho do branco aqui também, ó. Nessa parte aqui que a gente tinha feito, né, a beiradinha ali. Aí vamos colocar um pouquinho aqui para deixar mais bonito. Ó, venho com um pouquinho do rosa escuro. Meu pincel ainda tá um pouco sujo do branco, eu não lavei. Então, do jeito que tava, eu vim com um pouquinho do rosa escuro e reforcei ali. Agora, eu posso vir com um pouquinho da mistura do uva com magenta e deixar um pouco essa parte aqui mais escurinha. Pouca tinta, senão fica muito forte. Só mesmo para deixar mais a cor mais viva. Um pouquinho aqui do verde abacate, ó, porque ele ficou bem, o tecido absorve e ele vai ficando bem fraquinho. Lavei o pincel, venho com mais um pouquinho aqui do branco. Agora, eu vou pegar o branco, só no cantinho aqui, e vou vir aqui nessa parte mais de cima aqui, e colocar um pouquinho de brilho, de luz aqui em cima, no pistilo da flor. Bem suave mesmo. Vou vir também com um pouco do branco. Ó, e vou fazer uma luz aqui, ó. Aqui e aqui na folha. Aqui também. Bem de pouco a pouco para não colocar muito branco e às vezes o branco tampa todo o verde. Ó, aqui eu vou vir bem pouquinho mesmo para destacar, ó, para parecer que ela tá por cima. Vou pegar também um pouquinho do branco e vou colocar aqui, ó. Bem pouco, só pra dar um brilhinho, uma luz.
Olha que legal. Então, não é difícil pintar essa flor. A gente olha assim, parece que é difícil, mas não é não. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui com o stencil. Vamos usar a cor cinza. O stencil que eu estou usando é esse, ó. Da Lituarte, é o 021. Esse aqui eu paguei R$ 6,50. Aqui eu já fiz uma parte. Aí, nós vamos procurar aqui, ó. Ó, aqui eu passei uma fita nesse lado e aqui também, para não borrar. Vamos encaixar ele aqui, nessa parte que a gente já fez. Vou pegar um pincelzinho mais redondinho. E vou tirar aqui no meu pratinho o excesso da tinta. Tiro aqui e ainda limpo um pouquinho. Agora, eu vou segurar aqui, ó, e vou... Esse aqui pode passar aqui, porque ele tem uma quininha. Fica bonito também. Aí, toma cuidado para não passar em cima da folha. Vem com pouquinha tinta, senão acaba borrando. Vem de pouco a pouco, um pouquinho de tinta. Dá pra usar também o verde aqui. Se não tiver o cinza, pode ser o verde. O verde pinheiro. Aí, põe bem pouquinho também, pra não ficar muito forte, pra ficar bem suave. Fica bonito também. Olha, eu não passei aqui onde que tá a folha. Ó, sai um pouquinho aqui pra fora, nessas pontinhas. Olha como fica lindo. Fica bem suave, fica muito bonito, dá um acabamento bem legal. Ó, agora a gente vai pegar um pincel achatadinho, vamos pegar um pouquinho desse cinza, bem pouquinho. Tirei o excesso, deixo só numa parte do pincel e vamos fazer uma sombra aqui também, ó. Como a gente não fez o fundo, vamos fazer só a sombra aqui, ó. Tô usando só o cinza mesmo. De uma umedecida no pincel, volto, umedece, mas dá uma enxugadinha também. Não deixa o pincel todo molhado, não. Se a tinta estiver muito dura, eu vou colocar um pouquinho de água ou diluente para fazer essa sombra. A tinta não pode estar dura. Olha como fica bem legal. Ó, aqui eu já fiz também, ó, fiz aqui a sombra e aqui, ó, na folha que saiu e nessa parte aqui. Aí, a gente pode fazer também um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho. Vem com pouca tinta, de pouco a pouco. É melhor colocar pouca tinta do que vir com muita e depois dá trabalho pra gente tirar. Mas se caso acontecer de você colocar muita tinta, você limpa o pincel, lava ele. Vem com um pouquinho de clareador, diluente, passa aqui, ó, e vai misturando, que ele vai deixar um pouquinho mais suave a tinta. Mas é bom vir com pouca tinta, para não ter o risco de ficar muito forte. Olha como ficou bem. Ficou assim, então, o nosso trabalho finalizado. Tirei as fitinhas. Olha como fica. Fica muito bonito. Vocês vão gostar de pintar. Ficou lindo. Depois a gente faz um acabamento na toalha, né? Faz um biquinho na toalha.
e fica mais bonito ainda. Vocês gostaram? Deixa o like para mim. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Olha que lindo a pintura. Toda semana tem vídeo novo. Aí alguns eu deixo o risco disponível embaixo na descrição do vídeo. Então se inscreva no canal. Tem bastante dicas e bastante aulas bem legal, tá bom? Então muito obrigado e até o próximo vídeo.